Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional. Parceria que veio para ficar, né? Desde outubro de 2015, as ciências tomam, né, um novo rumo a partir da divulgação, da difusão aqui no Todas as Vozes. O ouvinte da Rádio MEC AM tem a oportunidade de entender assuntos que muitas das vezes parecem meio herméticos, fechados a um grupo de estudiosos e cientistas. Não, nosso objetivo aqui, nessa parceria, o objetivo nosso, quando eu digo tanto do Observatório Nacional quanto nosso da MEC AM, é democratizar esses saberes, democratizar essa informação. Uma matéria invisível que ficou conhecida como matéria escura, porque não emite luz e parece interagir somente gradativamente com outros corpos celestes. O que é exatamente? O que é a matéria escura? Eu converso agora ao vivo com Beatriz Siffert, que é pós-doutora em Física e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Beatriz, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite. Essa matéria escura, na verdade, ela é uma matéria que a gente chama de escura porque ela não emite luz, assim como as estrelas, por exemplo, que emitem luz. A matéria escura é uma matéria que é invisível nesse sentido para a gente, né? Então, os astrônomos, eles só conseguem ver os efeitos dessa matéria escura por causa da interação gravitacional dela com outros objetos, né? Então, é uma matéria que esse termo matéria escura foi cunhado pela primeira vez, foi usado pela primeira vez por um astrônomo suíço que foi a primeira pessoa que verificou a existência, né, desse tipo de matéria, e como ele não conseguia enxergar, ele chamou de matéria escura, né? Vamos falar um pouco de outras características dela, né? Quer dizer, porque ela surpreende os astrônomos justamente por um comportamento bem diferente, não só nesse aspecto de não emitir o reflexo da luminosidade, da energia da luz, mas também por outras características, outros comportamentos, entre aspas, aí, digamos, diferentes dos demais corpos celestes, não? Exatamente. Na verdade, a gente, na década de 30, né, esse astrônomo suíço, o Zwicky, ele observou que a luz, né, as galáxias que ele via em um aglomerado de galáxias, elas se moviam de uma maneira estranha, né? Ele esperava, olhando ali para aquele aglomerado e calculando mais ou menos a massa daquele aglomerado de acordo com a luz que ele via, que as galáxias se movessem com uma certa velocidade. E, no entanto, ele viu que elas estavam se movendo muito mais rápido. Então, parecia que elas estavam ali orbitando alguma matéria que a gente não enxergava. Como se, por exemplo, a gente visse um planeta, tá? E a gente visse ele girando em torno de alguma coisa, só que a gente não visse nada ali no centro. Mais ou menos isso. A gente não observou ainda a matéria escura na escala de planetas, mas eu estou dando só um exemplo, assim, que eu acho que o público em geral está mais acostumado. Então, como não existe, a gente não via nada, existiram nada luminoso, né? E existiram alguns experimentos que tentaram ver se essa matéria escura era, na verdade, um acúmulo extra de planetas ou de estrelas muito pequenas, e esses experimentos viram que não é isso, que essas estrelas muito pequenas, ou planetas, ou pequenos buracos negros, eles não existem em quantidade suficiente para explicar esse tipo de efeito que a gente observa. Então, hoje em dia, a gente acredita que essa matéria escura, ela é constituída por partículas que a gente chama de partículas exóticas, né? Exóticas no sentido de que não são partículas que a gente está acostumado, não são átomos, não são prótons, não são nêutrons, não são partículas que a gente que pertencem ao que a gente chama de um modelo padrão da física de partículas, tá? Então, nesse sentido, hoje em dia, a teoria mais popular é que a matéria escura seja constituída por matéria exótica, ou seja, partículas ainda desconhecidas, mas que existem hipoteticamente, segundo algumas teorias, mas que a gente nunca foi capaz de detectar ainda aqui na Terra. E que podem ter um significado importante até para os movimentos de órbitas, de planetas, para alguns movimentos que existem no espaço, que são aqueles que ainda não foram totalmente explicados pela ciência, é isso? Exatamente, exatamente. Se essas partículas exóticas realmente existirem,
e elas conseguirem existirem em quantidade suficiente nas galáxias e no universo como um todo, aí a gente vai conseguir entender o movimento desses objetos, que hoje em dia são inexplicados, né? A gente não consegue entender. Fale um pouco para a gente também sobre as tendências, porque, claro, como toda boa pesquisa científica, quando se fala de matéria escura, até por essas dúvidas, por essas interrogações, se fala em um trabalho de hipóteses, né? Existe uma hipótese de que seja assim, uma hipótese de que seja assado, e graças a um trabalho amplo de pesquisa, com o passar do tempo, o número de hipóteses vai diminuindo e vai chegando a algumas conclusões. Mas destas hipóteses, o que é o mais, digamos assim, convincente ou quais são as hipóteses mais consideradas pelos cientistas sobre esse tema? Bom, em primeiro lugar, esse tema ele é alvo de investigação de muitos cientistas, porque o problema da matéria escura, hoje em dia, é considerado um dos problemas mais importantes da cosmologia e da astrofísica, tá? Então, a partir da década de 70, quando uma astrônoma americana ela começou a fazer observações mais sistemáticas de sistemas, de galáxias, e verificou que realmente esse problema existia, né? Começaram a se montar alguns experimentos para tentar entender o que era. Então, como eu já falei anteriormente, primeiro imaginou-se o seguinte: existe essa matéria extra que a gente não enxerga porque ela não emite luz, a gente só vê ali as estrelas orbitando em torno dela, né? Mas é uma matéria normal, simplesmente são estrelas apagadas que não emitem luz, ou são planetas ou pequenos buracos negros. E aí fez-se uma série de experimentos para procurar esse tipo de objetos e não encontrou. Encontraram-se alguns, só que não encontrou uma quantidade suficiente para explicar esses efeitos que a gente via, né? Então, com a matéria escura, na verdade, ela é importantíssima para a gente entender o passado do nosso universo, como que as galáxias, os aglomerados de galáxias, ou seja, toda a estrutura do universo, ela se formou no passado e chegou ao que a gente vê hoje em dia. Começaram a existir diversos outros experimentos. Então, hoje em dia, com essa hipótese de que a matéria escura ela seja uma partícula que a gente não conhece ainda, né? Existem experimentos, vários experimentos aqui na Terra, né, não satélites, mas experimentos aqui na superfície da Terra, que tentam, experimentos bem grandes, né, que montam tanques de matéria, de gases ou líquidos, e tentam observar a interação de pequenas partículas de matéria escura que possam passar dentro desse experimento. A interação da matéria escura com a matéria normal. É dificílimo, existe um esforço enorme da comunidade científica para tentar detectar esses efeitos. E, além disso, provavelmente os ouvintes já ouviram falar do CERN, que é o maior laboratório do mundo na Suíça, né? E lá também eles estão procurando evidências dessas partículas novas de matéria escura. Mas até agora nada foi encontrado, né? É um problema bem difícil. É um desafio tanto. Professora, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por ter contribuído para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto e parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. Professora Beatriz Siffert, pós-doutora em Física e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, um ótimo dia, tá bom? Obrigada, igualmente. Nós ouvimos então a professora Beatriz Siffert, que tratou da matéria escura, um dos grandes mistérios ainda para a ciência, especialmente para a astronomia. Ela falou com a gente aqui nessa parceria oficial da nossa Rádio MEC AM, programa Todas as Vozes, com o Observatório Nacional. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.